Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui agora ao encontro do PLD, segundo encontro referente ao mês de julho de 2023, no qual a gente aborda principalmente o comportamento do PLD nessa primeira quinzena de julho de 2023. Bom, como de costume, a gente começa indicando aqui, né, que quaisquer dúvidas. É, a gente só um minuto. Bom, desculpa. Bom, dando sequência, né, a gente pede para que qualquer dúvida ela seja encaminhado para através aqui do bate-papo, né, para todos os membros de equipe. Qualquer coisa, se for encaminhada para todos, né, também não tem problema, vai chegar na gente, né, só vai ficar disponível para todos que estão acompanhando também, né, todos os espectadores que estão nos acompanhando e não apenas para os membros aqui da equipe, né, mas fica à vontade para enviar ou para todos os membros de equipe ou para todos. Se alguém tiver alguma dificuldade, né, para utilizar aqui o bate-papo, pode encaminhar durante o evento a dúvida para preco@cce.org.br. Bom, em relação a quaisquer dúvidas que não sejam referentes aos temas aqui abordados, e quaisquer outras dúvidas, ela pode ser encaminhada através da central de atendimento, através de atendimento@cce.org.br ou pelo telefone 0800 591 4185. Bom, só relembrando, né, o objetivo do nosso encontro é discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD publicadas nos nossos boletins, tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados na cadeia de programas, né, buscando apresentar as principais modificações dos arquivos de entrada, do modelo de formação de preço, análise dos principais fatores que influenciaram na formação do PLD e a validação da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados por parte dos agentes. Buscamos aqui, então, estreitar o relacionamento com os agentes, abrir espaço para o recebimento de sugestões para o aperfeiçoamento deste evento e dos nossos boletins e apoiar os agentes em suas análises de mercado, reforçando a transparência e a simetria na divulgação das informações publicadas pela CCE. Como de costume, né, a nossa agenda ela tem essa característica em relação à metade do mês, né, no qual a gente aborda aqui inicialmente os pontos de destaque, faz uma análise do comportamento do PLD de julho, né, ou seja, até a metade do mês corrente, abordando ali os principais fatores, as questões de previsibilidade que possam estar vigentes ou esperadas aí para o próximo mês, o histórico do comportamento do PLD, trazendo também a questão da simulação sombra em relação às não simuladas, né, agora abordando o mês de junho, e a projeção do PLD preliminar ali de agosto de 2023, e no final a gente deixa reservado ali para as dúvidas e para os próximos encontros do PLD. Bom, passo a palavra agora para a Fernanda, para ela apresentar em relação aos principais pontos de destaque em relação a este encontro. Obrigada, Humberto. Vou pegar aqui só o ponteiro. Bom, então aqui com relação aos pontos de destaque, como de costume, a gente traz aqui as atualizações com relação às FTs. Então aqui a primeira linha é com relação às versões oficiais em uso. Desde o nosso último encontro, não houve alteração nas versões oficiais. Segunda linha aqui é com relação às versões validadas para CPAMP, também não houve alterações. Com relação ao FT New Wave, está em validação agora para homologação a versão 28.15, mas é previsão de chegada de novas versões. A FT New Wave está ocorrendo já reuniões com os agentes novamente, e aqui a gente deixa a mailing list para quem quiser receber as informações e os convites das reuniões. A FTD Comp está em validação a versão 31.17 para homologação, porém ainda não está ocorrendo novamente as reuniões com os agentes, ainda está em uma validação interna. E antes da homologação deve ser realizada uma reunião com os agentes. E aqui também fica a mailing list da FTD Comp para quem quiser receber as informações. Com relação à FT Javasp, ela está de fato fechada, a versão aqui validada para CPAMP é a que provavelmente será homologada.
e, portanto, não, né, não estão correndo mais validações por parte da FTG-VASP. E essa daqui é a mailing list para quem quiser ficar recebendo as informações da FTG-VASP. E por último, a FTDC internamente também está validando a versão 19.4.3 e aqui está a mailing list da FTDC. Que com relação a CPAMP, esse daqui então é o cronograma do ciclo 2022-2023 que está encerrando agora. O status é que está aberta a CP 151 até hoje. No próximo slide traz até essas informações. Ela foi aberta então no dia 16 de junho e encerra hoje. Aqui está o link para quem ainda quiser enviar as contribuições. E a CP ela trata então da representação híbrida das usinas hidrelétricas no modelo New Wave, da representação de cenários de ventos e a avaliação da parametrização do CIVAR. Após o encerramento da consulta pública, a CEPAMP tem até o dia 31 de julho para fazer a deliberação se a funcionalidade deverá ou não entrar em operação oficial a partir de janeiro de 2024. Só após isso que a intenção de se publicar um relatório, então, com a compilação das contribuições e talvez a realização de um workshop com os agentes para discutir a deliberação final da CEPAMP e também responder aos questionamentos dos agentes. Para quem quiser receber informações então da CEPAMP ou tirar dúvidas, esse daqui é o e-mail da CEPAMP. Quem quiser se inscrever na mailing list é só solicitar que a gente coloca vocês então na nossa lista de informações. Agora eu passo a palavra aqui para o Nelson. Obrigado, Fernando. Vou pegar o laser aqui. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Vou dar início à apresentação do cenário hidrometeorológico. Bom, considerando aqui a precipitação observada e prevista, o acumulado e anomalia de precipitação aqui por semana operativa, considerando julho de 2023. Na parte superior, nós temos os mapas e gráfico para a primeira semana operativa e os mapas inferiores e gráfico na parte inferior para a segunda semana operativa. Então, como podemos ver aqui no mapa, iniciando aqui na parte superior à esquerda, nós temos ausência de precipitação nas principais subbacias e bacias do Sistema Interligado Nacional, como podemos ver aqui o mapa, com a maioria da precipitação em cor branca aqui, com tons de verde, azul, ou seja, precipitações abaixo e dentro da média, mais ao norte do país, e concentrados também aqui na parte litorânea aqui do Nordeste. Então, na anomalia de precipitação, né, que compara o observado ali com o que deveria ter um comportamento normal, que seria a média de longo termo, nós temos, então, o mesmo cenário de ausência de precipitações, como podemos ver aqui no nosso círculo em vermelho, e de valores aqui até abaixo da média na região sul, aqui, pegando os principais bacias da região sul, para a primeira semana operativa. Então, no gráfico à direita, nós podemos ver o que acontece aqui, dando destaque para o local onde teve mais precipitação, que seria na bacia do norte, que considerando Balbina, Jari, com valores não muito expressivos e ausência de valores de precipitação para todas as outras bacias aqui apresentadas. Já trazendo um contraste agora para a segunda semana operativa, nós podemos ver a concentração de precipitação com valores em tom quente aqui, ou seja, bem acima da média, que foi observado aqui no nosso mapa inferior à esquerda, e em relação à anomalia, com valores aqui bem acima da média, né, no tom de azul escuro, concentrados aqui nas bacias do sul, pegando também parte do sudeste, como podemos observar no gráfico de barras à direita. Então, essa precipitação ficou bem acima do esperado. Então, temos aqui em amarelo a nossa revisão 1, e o observado, foi efetivamente observado, são nossas barras em azul escuro. Então, tivemos cerca de 133, 125 e 109 milímetros aqui acima do esperado no Iguaçu, no Uruguai e no Jacuí, respectivamente. E para as outras bacias, como podemos ver, valores menos expressivos, mas trazemos aqui o destaque para o Paranapanema e o Paraná também com valores acima do que foi esperado. Bom, a previsão, como podemos ver tanto na revisão 0 quanto na revisão 1,
não era tão otimista, né? Então, os valores observados aqui ainda não estão contemplados, veremos eles configurados ali na revisão 2. Então, como podemos ver aqui, temos valores abaixo da MLT para todos os submercados, considerando aqui que tivemos redução da expectativa de ENA para todos os submercados, exceto o Nordeste, mas que teve um acréscimo bem pequeno. Bom, dando essas informações gerais, agora eu vou passar por submercado, só exemplificando aqui no submercado Norte, a revisão 0 são os valores em cinza, para a revisão 1 aqui nós temos a nossa linha em laranja, e a MLT seria o pontilhado. Então, como disse anteriormente, né, tivemos uma diferença marginal e expectativa bem abaixo da MLT, considerando a revisão 0 em 80% para o mercado norte, indo para 79% para a revisão 1, um desvio marginal de menos 49 megawatts médios no mês. O Nordeste, como eu disse, né, teve uma elevação, mas marginal também, de 1%, tendo um aumento de 74 megawatts médios no mês, indo de 55% para 56% na MLT. O Sudeste, também com um pequeno desvio de 86% na revisão 0, indo para 84% na revisão 1. Configurou menos 578 megawatts médios no mês. Já o Sul, a revisão então era mais pessimista do que a revisão 0 no caso. Temos um pico aqui na terceira semana de menos 2,5 gigawatts médios. E a nossa revisão 0 era de 64% da MLT, foi para 52% na nossa previsão de ENA, que configura aí cerca de menos 1,3 gigawatts médios no mês. Deixa eu só ver aqui, peraí. Tá. Bom, em relação a o que foi previsto agora, né, em relação à precipitação prevista, nós trazemos os mapas aqui para a semana 3 e semana 4. Então, como podemos ver, mantemos o mesmo cenário nessa parte, a grande maioria do território nacional aqui na parte central do país, só com volumes de precipitação mais concentrados ao submercado sul, isso considerando a terceira semana, e a quarta semana essa precipitação ela se desloca, né? Não beneficiando tanto aqui como na terceira semana, apesar de valores não serem tão expressivos. Isso se deu muito, né, essa falta de precipitação se deu muito para os centros de alta pressão após a passagem de frente fria, que teve mais precipitações, né, ocasionou mais precipitações na segunda semana operativa. Bom, como podemos ver aqui no gráfico de barras, nós temos valores considerando a revisão 1 em amarelo e a revisão 2, na maioria das bacias apresentando aqui a revisão 2 com valores em menor escala, tirando aqui os concentrados ao sul aqui somente para o Uruguai e bacia do Jacuí e Capivari, que na revisão 2 nós temos valores um pouco acima do que foi previsto para a revisão 1. Então, se prevê um pouco de aumento de volumes nessa parte do país e redução de chuva em todas as outras subbacias. Considerando a quarta semana operativa, não temos valores significantes, considerando todas as bacias aqui apresentadas, as principais bacias do SIM. Bom, como dito anteriormente, aqui trazemos o destaque para o submercado sul em relação à ENA verificada e prevista. Já na revisão 2, então, nós apresentamos aqui o pico, que foi de pico de elevação em relação à precipitação observada na segunda semana operativa, que foi um pico de cerca de 25 gigawatts médios, considerando aqui a segunda e para a terceira semana operativa também em torno desse valor. Então, a expectativa de ENA aqui agora, considerando a revisão 2 foi de 52%, revisão 1 de 52%, indo para a revisão 2 com 177% da MLT, já tendendo aqui a queda da ENA nas semanas seguintes também, visto o cenário de previsão de ENA. Bom, trazendo o norte aqui, nós temos valores marginais também, né, em queda de 79% para 76% na nossa revisão 2, configura aí menos 143 megawatts médios no mês. Já o Nordeste também uma redução mais expressiva de 56% para 50%, uma redução de menos 237 megawatts médios no mês, e valores marginais aqui para o Sudeste, né, mas com uma leve melhora de 2%, indo de 84% para 86%, com um aumento aí de mais 409 megawatts médios no mês. Bom, agora trazendo aqui o valor de ENA, né, da energia natural afluente, considerando a revisão 2 de julho de 2023, trazemos os gráficos e considerando agora o histórico, né, e vendo o nosso horizonte de janeiro a dezembro de 2023. Exemplificando aqui no primeiro mapa
Considerando o Supermercado Norte, nós temos ali em amarelo a mínima mensal de 31 a 2022. Em cinza, nós temos o verificado no ano anterior, né, 2022. A linha azul contínua aqui é a nossa MLT, e a linha em laranja aqui com os rótulos seria o verificado para o ano vigente, e em azul, claro, que nós temos a expectativa aqui para a revisão 2. Então, trazendo aqui para o Supermercado Norte, nós podemos ver, considerando o histórico, os valores de ano seguiram a MLT. No início do período, eles se mantiveram abaixo do ano anterior, né, o ano de 2022, depois acompanhando tanto a MLT, quando estando até acima do valor do ano anterior, como podemos verificar aqui em maio, em 95%, acima do verificado em 2022, mas chegando abaixo tanto da MLT, beirando aqui o valor do ano anterior, com 78% da MLT, e para julho aqui, estando também abaixo tanto da MLT quanto do ano anterior, em 76%, aqui, considerando a nossa revisão 2. Isso configura o 15º pior do histórico para o supermercado. Então, trazendo aqui a região Nordeste, também tivemos valores no início do ano aqui acima da MLT, mas abaixo do ano anterior, seguindo aqui para uma tendência de queda, mantendo valores bem abaixo da MLT, considerando janeiro, fevereiro, março e abril, e em maio já segue, se aproximou, né, do que foi verificado para o ano anterior, seguindo também a tendência da MLT, mas já chegando a valores decaindo ainda mais, se aproximando aqui em julho, na nossa revisão 2 aqui, considerando 50% da MLT, tanto abaixo da MLT, que é a nossa linha contínua, quanto do verificado ano anterior, e se aproximando da mínima, que consideramos aqui de 31 a 2022. Então, o Nordeste apresenta uma condição bem desfavorável de energia natural fluente. Isso seria o nosso sexto pior do histórico para esse submercado. Bom, o Sudeste mantém o mesmo comportamento, só que considerando aqui que ele inicia o período acima do que foi verificado no ano de 2022 e acima da MLT, depois ele segue na tendência da MLT, sempre acima do ano de 2022, e finaliza aqui, considerando a nossa revisão 2, em 86% da MLT, que fecha aí o 26º pior do histórico para esse submercado. Trazendo aqui, então, um destaque para a região sul, né, que vinha apresentando comportamento abaixo da MLT, ou beirando a MLT, e ultimamente os valores aqui de março, abril, maio, sempre abaixo do que foi verificado para o ano de 2022. Contudo, tivemos uma melhora aqui, muito ocasionada, né, principalmente pelas chuvas da segunda semana operativa, como mostrado anteriormente, e chegamos aqui na nossa revisão 2 com valor de 177% da MLT, né, bem acima da nossa curva azul e bem acima do que foi verificado para o ano de 2022. Esse valor de MLT configura o 12º melhor do histórico para esse submercado. Em relação ao SIM, nós temos o total de cerca de 47,2 gigawatts médios, então estamos aí acima da MLT com 104%, considerando a revisão 2, que seria o 34º melhor do histórico para o Sistema Interligado Nacional. Bom, em relação à precipitação prevista, aqui trazemos um acumulado em até 15 dias, considerando aqui a data de 20 de julho a 3 de agosto, e como podemos ver no mapa, né, muito ocasionado por esse centro de alta pressão, nós temos a ausência de precipitações significativas em praticamente todo o Sistema Interligado Nacional, né, em todas as bacias. Essa melhora também, podemos ver, o acúmulo de precipitações, mas muito mais litorâneas ou oceânicas, como podemos ver aqui em 15 dias de precipitação, não contribuindo significativamente para as bacias do SIM. Em relação à anomalia das temperaturas, né, mínimas e máximas aqui por semana operativa, considerando os juros de 2023, trazemos aqui os dois mapas à esquerda, que seria a primeira semana operativa, e aqui o que se destaca foi a ausência de nebulosidade, né? Então trouxe uma amplitude térmica elevada, principalmente para o sudeste, essa parte central do país, onde podemos ver aqui temperaturas mínimas bem abaixo da média, e em relação às temperaturas máximas aqui ficaram dentro ou acima da média. Considerando a semana 2, nós temos valores acima da média em temperaturas mínimas e acima da média também, como podemos ver aqui nessa elipse que pega a parte central, sudeste até o norte, com valores acima da média e abaixo da média para a parte do mercado sul, né, a parte sul do país, pegando principalmente o Rio Grande do Sul e considerando também valores dentro da média, ali, considerando o Paraná e Santa Catarina. Bom,
Trazendo aqui agora a temperatura prevista, considerando a data do dia 15/7 até o final do mês, ele 28/7, nós trazemos aqui as capitais de Manaus, Recife, Porto Alegre e São Paulo. Nos mapas superiores, nós temos pouca amplitude térmica, né, pouca variação de temperatura, o que é um contraste aqui em relação às capitais, considerando o sul e sudeste do país. Então, tivemos essa baixa de temperaturas, muito ocasionadas aí pela alta pressão, né, depois da passagem de frente fria, e a tendência é de elevação dessas temperaturas, seguindo para as próximas semanas operativas do mês, tanto para Porto Alegre, né, quanto para São Paulo. Então, a tendência é de ascensão das temperaturas e ausência de precipitação, como demonstrado anteriormente nos mapas. Bom, agradeço a atenção de todos. Agora eu passo a palavra para a Geisa, para que ela Não, lê é para mim de volta, Nelson. para a Fernanda? Tá, eu até parei. Para a Fernanda, para que ela apresente a análise e o acompanhamento da carga. Obrigada, Nelson. Bom, então aqui com relação à carga, a gente teve aqui então para o SIM uma alteração de diminuição de 175 megawatts médios da revisão 2 para a revisão 3. Aqui então nesse gráfico da direita a gente consegue ver por semana operativa os valores de cada uma dessas revisões, e aqui a diferença entre a revisão 1 e a revisão 2. Então, para o SIM, a gente tem que a revisão 2, em relação a julho de 2023, ele ficou 635 megawatts médios acima do que o ano anterior, mesmo período do ano anterior, o que representa 0,9% a mais. Abrindo aqui por submercado, a gente tem então que para o submercado Sudeste e Centro-Oeste houve um aumento de 256 megawatts médios da revisão 1 para a revisão 2. Sobretudo, essa diferença se deu aqui na semana 2, devido às temperaturas serem um pouco mais elevadas do que o esperado, e devido à manutenção do clima, das temperaturas da semana 2 para a semana 3. A semana 3 também sofreu um ajuste aqui de 190 megawatts médios. Desse modo, então, o subsistema Sudeste Centro-Oeste, ele ficou 408 megawatts abaixo do mesmo período do ano anterior, que representa uma redução de 1%. Com relação ao Sul, houve uma queda de 333 megawatts médios da revisão 1 para a revisão 2, também sobretudo aqui devido à semana 2, em que ocorreram uma maior quantidade de precipitação no Sul, e além disso também houve a passagem do ciclone, que acabou deixando as pessoas lá sem energia. E aí, devido à manutenção também das temperaturas e montante de precipitação para a semana 3, houve uma redução aqui também na carga da terceira semana. E aí, então, desse modo, o Sul ele fica com 158 megawatts médios abaixo do mesmo período do ano anterior, o que representa 1,3% a menos na carga. Aqui, com relação ao supermercado no Nordeste, teve uma redução residual de 20 megawatts médios da revisão 2 para a revisão 1, também por questões de ajuste aqui na semana 2, e aí esses ajustes também foram repassados aqui para a semana 3. Desse modo, então, o Nordeste ele vem 460 megawatts médios acima de julho de 2022, e o que representa 4,1% acima do que veio no ano passado. Com relação ao Norte, teve uma redução de 77 megawatts médios, o que ocorreu aqui também a partir da semana 2, foi uma redução do consumo de um consumidor especial, e aí então isso foi refletido para as semanas seguintes. Mesmo assim, o Norte ele vem 741 megawatts médios acima de julho de 2022, o que representa 11,5% de crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior. Aqui a gente apresenta, então, o resumo das projeções de carga. Em amarelo, então, a gente tem a carga de 2021, em verde, a carga de 2022. Aqui em cinza, a gente tem o plan, e aqui em azul pontilhada, a gente tem a primeira revisão quadrimestral, e em vermelho, o valor da carga que vem sendo verificado, e aqui o valor, então, da revisão 2 de julho de 2023.
Então, comparando aqui a carga, a perspectiva atual de carga em relação ao plan e a primeira revisão quadrimestral, a gente está vindo 0,8 gigas abaixo do esperado. Em relação a 2022, o acumulado de janeiro a julho de 23 ele está vindo 2,3% acima, porém, ante a revisão quadrimestral, a gente está vindo abaixo. Aqui, então, com relação às projeções da Focus, a gente tem, então, aqui uma elevação do PIB da semana passada para essa semana, a perspectiva dele, né, para 2023. Então, passando de 2,19 para 2,24. E aqui, para 2024, a perspectiva também aumenta de 1,28 para 1,30. Com relação à inflação, a gente teve aqui uma manutenção, então, no valor do IPCA pela primeira semana, e também tanto para 2023 quanto para 2024. E com relação ao IGPM, teve aqui uma queda de 2,64 para 2,69, e uma manutenção aqui para 2024 de 4%. Aqui, então, nessa tabela do lado, a gente traz o valor aqui do PIB considerado na primeira revisão quadrimestral, e aqui a perspectiva do PIB, então, para 2023 e essa perspectiva do PIB para 2024. Ou seja, o valor da primeira revisão quadrimestral, ela tem vindo abaixo da perspectiva atual. Agora eu passo a palavra para... Para mim, Fernanda. Bom, obrigado, Nelson, obrigado, Fernanda. Dando sequência aqui em relação à apresentação do encontro, né, a gente comenta basicamente em relação às datas, né, de previsibilidade para esse próximo PMO de agosto e para o PMO de setembro. Basicamente, a data do PMO de agosto, o limite foi o dia 28 de junho de 2023, dado que o PMO de agosto vai ser realizado nos dias 27 e 28 de julho. E para o PMO de setembro, a data limite, né, para alterações de data de entrada que não decorrem de correção de erros ou atualização de calendário pré-definido, a data limite é os dias 24 e 25, no dia 25 de julho, dado que a realização do PMO é nos dias 24 e 25 de agosto. Então, nossa data limite para o PMO de setembro é até a terça-feira que vem, né? Então, caso tenha alguma novidade, elas só vão ser consideradas até as que forem divulgadas até o dia 25 de julho. Bom, já passo a palavra agora para a Lanai, para ela comentar um pouquinho em relação ao modelo Decomp durante essa primeira quinzena de julho, né, e alguns dias adicionais. Obrigada, Humberto. Bom, com relação ao modelo Decomp, antes de efetivamente entrar nos seus resultados, a gente traz aquela curva com o comportamento do preço para o submercado Sudeste / Centro-Oeste para os últimos meses. O que a gente observa basicamente é a manutenção das condições anteriores, né? O PLD permanece no piso regulatório de R$ 69,04 em decorrência das condições hidrometeorológicas favoráveis que a gente tem verificado ao longo dos últimos meses. Com relação à decomposição da função de custo futuro do modelo Decomp, a gente traz aqui de forma agrupada, né, a decomposição associada à semana 2 e à semana 3 do mês operativo de julho. E a gente observa basicamente que nos dois casos, nenhuma dessas variáveis que são listadas aqui no eixo X afetou o preço, ou seja, variações igual a R$ 0 por megawatt-hora em todos os casos. Nenhuma foi capaz de sensibilizar. Com relação à ENA mensal de julho, a gente traz aqui o gráfico de barras atualizados, né, com relação ao último encontro. Dessa vez, a gente tem informações associadas à RV1 e, em comparação aos resultados da RV0, a gente observa que para o Sistema Interligado Nacional teve uma variação negativa de ENA mensal, em torno de menos 4% ou 1,9 gigawatts médios de uma revisão para outra. Quando esse valor é discretizado por submercados, a gente observa que dos 4, né, 3 apresentaram variações negativas,
sendo que o destaque fica para o caso do Sul, em que a variação chegou a 1,3 gigawatts médios. E para o Sudeste também, só que de forma menos intensa, né, em 0,6. A única exceção que a gente observa foi no Nordeste, que teve uma variação marginal positiva. Agora, trazendo informações associadas à revisão 2, a gente traz a comparação, né, das barras associadas a RV1 e RV2, e para o caso do Sistema Interligado Nacional, agora a gente tem uma variação positiva de ENA, em torno de 30 pontos percentuais, ou 13,8 por gigawatts médios. Com relação aos submercados, a gente observa, né, que o submercado responsável por essa variação significativa que foi observada no SIM é o submercado Sul, que teve uma variação expressiva entre a RV1 e a RV2, com incremento de expectativa de ENA de em torno de 125%, ou seja, uma variação de 14 gigawatts médios. Os demais submercados, Norte, Nordeste e Sudeste, apresentaram variações marginais, praticamente. Agora, trazendo informações relativas ao armazenamento esperado para o caso do Sistema Interligado Nacional, a gente tem aqui informações relacionadas à semana 2 e à semana 3 de julho. Para o caso da semana 2, a gente observa que o realizado ficou abaixo, né, da expectativa. A expectativa estava em 86,3% e o realizado ficou em aproximadamente, arredondando, né, 86%, mas em termos de variação foi de menos 0,4%. E essa realização, né, abaixo, ela é decorrente basicamente dos 4 submercados, que a gente consegue observar aqui na tabela, que todos eles apresentaram variações negativas, sendo destaque no caso Sudeste, em que a variação foi mais expressiva, de menos 617 megawatts mês. E para o caso do Sistema Interligado Nacional, quando a gente faz a soma, né, da contribuição de cada um dos submercados, o total ficou em menos 1.087 megawatts mês. Já para a terceira semana de julho de 2023, a gente observa o comportamento oposto, né? Dessa vez, o realizado ficou acima da previsão. A previsão estava em 85,3 e o realizado ficou em 85,6, uma variação de aproximadamente 0,3 pontos percentuais, muito em decorrência, né, do que foi observado em termos de comportamento no armazenamento do Sudeste e do Sul, de forma destacada para o Sudeste, né, que a variação ficou em 1.027 megawatts mês. Para o caso do Sistema Interligado Nacional, totalizando a contribuição de todos os submercados, a variação ficou em 762. Com relação agora à carga do Sistema Interligado Nacional e os submercados para a segunda semana de julho, a gente traz o gráfico em barras, onde a gente faz a comparação, né, dos dados RV0 e da RV1 para essa segunda semana. E a gente observa aqui, para o caso do Sistema Interligado Nacional, teve uma variação negativa de carga em torno dos 1.276 megawatts mês, em decorrências de variações observadas em 2 submercados específicos, o Sudeste e o Nordeste, sendo que o Sudeste teve a variação mais expressiva em 1.195 megawatts médios negativos. Os demais submercados, que no caso é o Sul e o Norte, não apresentaram variações. Para o caso da terceira semana de julho, a gente observa um comportamento similar em termos de sinal de variação, né? O sistema interligado continua apresentando variação negativa, só que agora menos expressiva, em menos 455 megawatts mês. E dessa vez, os submercados responsáveis por essa variação seriam o Sul, o Nordeste e o Norte, com destaque para o Sul, onde a variação ficou em 495 megawatts mês negativos. A única exceção seria no caso Sudeste, aqui, com variação positiva em 190 megawatts médios. Agora, trazendo informações relativas ao fluxo de intercâmbio para a segunda semana de julho de 23, a gente tem os 3 diagramas que espelham, né, a condição de carga pesada, média e leve. Basicamente, o que se pode destacar é que os valores da função de custo futuro do Decomp para os submercados não desacoplaram, e também que teve o atingimento do limite do FNES em condição de carga média, conforme a gente consegue observar no diagrama central. Com relação à terceira semana de julho de 2023, a gente observa um resultado similar ao do slide anterior.
os valores da função de custo futuro para os submercados não desacoplaram e, novamente, teve atingimento do limite do FNES em condição de carga média. Então, com isso, eu finalizo a parte do Decomp e eu passo a palavra para o Lucas. Já, Lucas. Obrigado, Lanai. É só o pointer aqui. Pois bem, dando continuidade, com relação à etapa térmica, né, dos nossos dados de entrada dos modelos, aqui nós apresentamos a variação das cotações dos combustíveis em termos médios dos meses de maio e junho. A cotação média de junho, falando em termos de impacto, tem resultado sobre o PMR de julho, foi divulgado agora nas últimas semanas, e também vai ter impacto sobre o DEC do PMO de agosto. Pois bem, em termos percentuais, de forma geral, ao contrário do que havia ocorrido em meses anteriores, que foi registrada queda em grande parte dos custos dos combustíveis, para o mês de junho, quando comparado ao mês de maio, nós temos então uma elevação generalizada das cotações dos combustíveis. Em termos do carvão e os óleos combustível e óleo diesel, as elevações foram entre 1 a 3%, o que, contrabalanceados pelo câmbio, que apresentou uma queda de 2,6%, resultam então numa variação quase nula em termos de impacto no custo variável unitário das termoelétricas destes combustíveis. Em contrapartida, o petróleo Brent foi o que apresentou redução entre os combustíveis presentes hoje no parque termoelétrico brasileiro, o que, impulsionado pelo câmbio, resultando uma queda de aproximadamente 3% para as termoelétricas que possuem indexação a este combustível. E, por outro lado, registrando as maiores elevações, nós temos os gases, tanto no mercado americano, NYMEX, como no mercado asiático, JKM, ambos com elevação na ordem de 12% a 19%. E dessa forma, aqui nós apresentamos, na forma de tabela comparativa, os resultados já traduzidos em CVU. Conforme, né, nós discutimos recentemente, devido a esse contraste entre o câmbio e as cotações dos óleos e carvão, que foi marginais, tanto positivo como negativamente, que nós temos o primeiro bloco, usinas a carvão e a óleo, justamente com diferenças marginais, inferiores a 1%, positiva ou negativamente. E em termos de elevação, nós apresentamos os dois blocos, que são as usinas, em grande parte do PCS, que são indexadas ao JKM, e esse segundo bloco, que são as usinas indexadas ao gás NYMEX. Dessa forma, tanto as do mercado asiático como americano registram elevação na ordem de 10% a 14%. Aqui ao lado, em termos da pilha térmica, tornando esses resultados de forma visual, nós podemos estar, dessa forma, identificando uma maior elevação do custo do parque para uma dada disponibilidade como um todo, e falando com respeito à penalidade para restrição de nível mínimo, que considera o maior CVU do DEC, nós ainda temos a manutenção da UTE Chavantes, que é a vendedora do primeiro leilão, com um CVU de R$ 3.680,02. Dessa forma, já fazem alguns PMOs que se mantém, então, essa penalidade de 3.700. Agora, com respeito a julho, aqui trazemos os dados mais recentes, praticamente da primeira quinzena desse mês, realizando essa análise, o comportamento dos combustíveis no mercado internacional como um todo tem sido bem diversificado. Os óleos, tanto diesel, combustível, Brent como um todo, apresentando elevações. O carvão sendo mais significativo em termos de redução, na queda na ordem de 8%, e os gases, por sua vez, também mantendo esse comportamento diversificado. Na América, queda de 2%, e
Na Europa, queda de 7% e na Ásia, elevação de 2%. Agora, falando com respeito às termoelétricas que possuem CVU divulgado pela ANEEL, aqui nós trazemos a divulgação mais recente do despacho 2246, de 11 de julho, com respeito ao CVU da UTE Termobahia. Conforme foi deliberado pela portaria, né, e conforme nós já vínhamos realizando para Canoas e Juiz de Fora, hoje a CCR está realizando para algumas usinas que são participantes ali da portaria a atualização do seu CVU. Tá? Então, dessa forma, temos essa novidade aqui a partir da publicação do despacho. A CCE já está, então, realizando a atualização do CVU da UTE Termobahia, que nós trazemos só na forma de tabela ilustrativa, algumas informações que determinam ali o cálculo, e dessa forma, em termos de publicação, já junto aos resultados dessa última semana, nós publicamos também no nosso site. Então, essa planilha, né, CVU Merchan ANEEL, é um zip, uma publicação que você pode estar encontrando nesse seguinte link. E dentro dessa tabela, já é possível estar encontrando, portanto, o CVU de Termobahia, que vamos estar realizando a atualização mensal e divulgação junto ao CVU PMR. Isso daqui, convencionado junto à ANEEL, sempre no quarto DU. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra ao Cássio. Obrigado, Lucas. Bom, dando continuidade na apresentação, a gente passa agora para os resultados do mês de julho, vistos pelo modelo D100. A gente começa apresentando aqui os dados da primeira semana do mês, semana que iniciou lá no dia 1º, e esse mês finalizou no dia 7. A gente começa apresentando o balanço energético do SIM e focando aqui nos seus dados médios considerados para o modelo D100. Então, geração termoelétrica 6% do valor médio semanal, 4,3 GB médios. Parcela das usinas não simuladas individualmente, mais MMGD, por volta aqui de 25 gigawatts médios, 35% do total para o atendimento da carga, e a geração hidráulica com 41,2 gigawatts médios. A carga considerada no modelo D100 é atualizada diariamente para execução, de 70,5 gigawatts médios, ligeiramente abaixo na carga média do Decomp para essa mesma semana, que foi de 72.273 megawatts médios. Em termos de 11 mais MMGD, a gente teve valores menores, aquilo que é considerado ali no Decomp. Que para esse mês a gente tem valores em torno de 27 gigawatts médios. Agora a gente traz o dado das não simuladas individualmente, mais MMGD, um pouco mais de detalhes, com separação por fonte, destacando os valores médios diários. Então a gente destaca ali a elevação a partir do dia 4 de julho até o final do mês, valores, até o final da semana, valores acima ali dos 28 gigawatts médios. Em termos de valor médio separado por fonte, então a gente teve 12% de PCH, representado aqui na base, PCT 16%, pouco mais de 4 GB médios, fotovoltaica um pouco mais de 2, com 8%, eólica com 51% e MMGD com 13% do total de 25 gigawatts médios dessa semana. E por fim, a curva do PLD, mesmo comportamento que vendo há alguns meses, piso regulatório ao longo de todas as horas do dia nos 4 submercados. Quando a gente vê o CMO, visto pelo modelo D100, e a função de custo futuro pelo modelo Decomp, a gente vê uma média de R$0 por megawatt-hora. Bom, agora trazendo essa mesma análise para a segunda semana de julho, começando com o balanço energético, geração termoelétrica parcela inflexível 6%, ou 4,3 GB médios, as usinas não simuladas individualmente, considerando MMGD mais MMGD, 23,5 gigawatts médios, abaixo da semana anterior, mas a gente já nota valores elevados, né, que começam a se elevar, sobretudo por conta do aumento
da parcela eólica nessa época do ano. E, por fim, a geração hidráulica com 61% do total médio, ou 44 gigawatts. E, por fim, a carga muito próxima, a carga média do D100, muito próxima à carga média considerada no modelo Decomp, 71,9 gigawatts médios considerado nessa semana no D100, na segunda semana de julho, e no Decomp 71,7. Em termos das não simuladas individualmente, considerado na execução do modelo D100 da CCE, a gente novamente destaca os valores médios diários aqui, né? Então os valores sempre, quase sempre, em alguns dias ali acima de 25 gigawatts médios, mas sempre acima ali dos 20, 22, na sessão da sexta-feira, no dia 14. Em termos médios, PCH com 12%, média semanal de PCT 18%, 9% de fotovoltaica e eólica 48%. E por fim, MMGD com 3% do total médio, que foi de 23,5 GB. E agora a curva do PLD para essa semana, segunda semana de julho, mesmo comportamento da semana anterior, valor de R$ 69,04 por megawatt-hora ao longo de todas as horas do dia. Em termos de CMO, a gente teve uma média semanal de R$ 0,00 por megawatt-hora. E, por fim, o balanço energético da semana corrente. A gente tem os dados publicados do modelo D100 até o DEC do dia de hoje, DEC do dia 19 de julho. A gente está trazendo aqui as informações com base no que a gente tem publicado até então, lembrando que a gente tem uns 2 dias de publicação para essa semana. Parcela de geração termoelétrica total também com 6%, 4,2 gigawatts médios, aqui na base em vermelho, não simuladas individualmente com MMGD 26,5, então a gente já vê uma elevação em relação às semanas anteriores, já próximo desses 27.187, e por fim a parcela de geração hidráulica com 39.379 megawatts médios, ou 56% do total médio para atender a demanda, que no D100, considerando esses 5 primeiros dias, foi de pouco mais de 70 gigawatts médios, ainda abaixo da carga média considerada para essa mesma semana no Decomp, que foi por volta de 72. Com relação às usinas não simuladas individualmente e da MMGD, novamente destacamos aqui o total médio. Se a gente olhar os picos também de cada dia, a gente vê o pico sempre por volta das 11, 11h30, meio-dia, por conta dos elevados montantes, tanto de MMGD quanto de fotovoltaica nesse período. Os picos chegam a passar os 38 gigawatts, instantâneo aqui em algumas horas. E em termos médios, PCH 10%, PCT 16%, fotovoltaica 8%, eólica 53% do total semanal e 12% de MMGD, em que a gente vê uma média ali total de 26,5 gigawatts. E por fim, a curva do PLD, com a mesma situação, valor de mínimo regulatório em todos os supermercados, em todas as horas do dia, R$ 69,04 por megawatt-hora. Em termos de CMO também não vemos mudança, tanto no modelo Decomp quanto pelo modelo D100. Então, com relação ao D100, para esse mês de julho era isso que a gente ia apresentar. Agora a gente passa para outro assunto, que é acompanhamento da exportação, da exportação ali para a Argentina e para o Uruguai. A gente começa apresentando aqui no gráfico do lado esquerdo o preço spot nesses países. Quando a gente vê um horizonte de junho e julho, a gente tem uma média do preço da Argentina de R$ 710 por megawatt-hora e do Uruguai de 725, quase R$ 726 por megawatt-hora. E trazemos a curva aqui com os valores ao longo do horizonte temporal. Aqui mais escuro refere à Argentina. A gente vê valores ali nos últimos dias ainda bastante elevados, acima dos R$ 600 por megawatt-hora. E o Uruguai, aqui nos últimos dias, um comportamento um pouco mais oscilatório, mas valores bem reduzidos em relação ao que a gente vinha vendo nas semanas anteriores, nos meses anteriores. A gente tem valores ali um pouco abaixo de R$ 200 por megawatt-hora. E no gráfico da direita, a exportação, o gráfico da exportação internacional, desde o dia 1º de junho, separado por país. Então, os valores eram bastante elevados ali no final de no final de junho e comecinho de julho, eles se reduzem agora na última semana, aqui nos últimos dias, com valores próximos, até um pouco abaixo de 1 gigawatt médio e com bem pouca exportação para o Uruguai. Grande parte é sempre para a Argentina, quase a totalidade, quando a gente olha aqui os últimos dias de exportação.
Só trazendo aquele mesmo gráfico do slide anterior, agora com a separação por tipo de geração. Então, em vermelho a parcela de geração termoelétrica, em azul a parcela de geração hidráulica. Temos aqui o dado programado aqui nas linhas. Então, a gente consegue ver essa inversão de fonte de geração. Então, a gente tinha termoelétrica até metade do mês de junho, na sua grande maioria. Após isso, a gente teve um montante bastante elevado ali de exportação advinda das hidrelétricas, sobretudo por conta do Submercado Sul, os aproveitamentos do Iguaçu e do Uruguai. E agora a gente já vê uma redução aqui da exportação advinda das hidráulicas nos últimos dias, e a grande parte da exportação vem das usinas termoelétricas. Aqui a gente deixamos atualizado o gráfico da exportação térmica ao longo dos meses de junho e do mês de julho, até o dia 18. Então a gente nota esse é o comportamento que a gente viu no slide anterior. A gente tem várias usinas térmicas que despacharam para exportação ao longo desse horizonte de 2 meses. A gente só deixa também para consulta o equacionamento ali do cálculo do preço mínimo, sem novidades, né? Então a gente leva em consideração o PLD de cada submercado, que é ponderado pela sua garantia física sazonalizada, e atrelado a esse valor, a gente tem um fator de ganho mínimo do processo. Esse fator de ganho mínimo hoje, mais precisamente desde o dia 5 de abril, é de 255%, então considerando um PLD no seu valor mínimo, um PLD ponderado em 69,04 e esse fator de ganho mínimo de 255%, a gente tem um preço mínimo do processo competitivo de R$ 245,09 por megawatt-hora, e esse é o preço que tem sido praticado desde o dia 5 de abril. Para acessar o preço mínimo, a gente diariamente atualiza o preço mínimo a ser praticado para exportação de 2 dias à frente. Então, a gente tem aqui os dados até do dia 20, dados que foram publicados ontem. Então, basta entrar ali no Clique CCE, na guia de exportação de energia e painel de preço mínimo para vertimento turbinável. Bom, esse gráfico apresenta basicamente os montantes de exportação hidráulica ao longo dos meses de junho e de julho. A gente já viu o gráfico agregado com as termoelétricas anteriormente. Aqui a gente consegue ver melhor, né, o comportamento que teve ao longo dos últimos meses, né, sem exportação praticamente nos primeiros dias de junho até a parte final ali, próximo ao dia 20, que a gente teve montantes mais elevados de exportação hidráulica. Agora a gente vê uma redução. E, por fim, o acompanhamento de resultados do processo da exportação de vertimento turbinável, processo que começou ali no final do ano passado, a partir do mês de outubro. A gente tem exportação de vertimento turbinável desde o começo desse ano, meados de janeiro. Então, a gente traz o agregado de receita, MRE, advinda do processo, ao longo desses meses, até o mês de julho. A gente tem os dados computados até o dia 18 de julho, só destacando que junho e julho ainda são dados preliminares, não são necessariamente os dados que foram contabilizados pela CCE. O ganho total do processo é de 747 milhões de reais. Quando a gente agrega todos os meses, o maior valor até então foi aqui no mês de março, de quase 250 milhões de reais, e abaixo, no gráfico inferior, a gente tem um montante médio de exportação atendido ao longo de cada um dos meses, e o preço médio do processo, o preço médio que correu ali no processo competitivo ao longo de cada um desses meses, né, que hoje, como a gente consegue ver, desde maio, a gente tem o valor de R$ 245,09 por megawatt-hora. Bom, é isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço e passo agora a palavra para o Humberto. Obrigado, Cássio. Obrigado, Lanai. Bom, dando sequência em relação ao histórico do PLD, né, basicamente o que a gente traz aqui é o comportamento da curva do PLD, que ultimamente é uma reta, né? Mas, então, a gente mantém o PLD no PLD mínimo, vigente para 2023, né, de 69,04. Né, o que a gente verifica quando muda os mercados é basicamente as alterações, variações do PLD
ali durante o ano de 2021 e no começo ali de 2022. Bom, em relação ao sombra, né, das não simuladas do CL, a gente só relembra aqui, né, aquela primeira proposta, né, até mais para frente tem um slide que já indica, né, a deliberação do CMSE para o sombra a partir de agosto de 2023, né, mas só relembrando, né, a primeira proposta que foi indicada, né, era a extensão, né, de além das usinas em obras do ACL, né, e do ACR, sendo que o ACR também já considerava aquelas usinas de leilão, que tinha expectativa de entradas futuras, né, existia a expectativa, a indicação ali de análise das questões das usinas do ambiente livre, que tinham PPA, utilizando um previsor, o custe, né, mas que também, além do custe, tivessem ali o LO, considerando ali um total, na época aqui de outubro de 2022, uma evolução ali de 15 gigas frente aos 23 que estavam ali em termos de ACL e ACR em obras e ACR com entradas futuras, né, com operação comercial futura. Lá nessa reunião no final de dezembro, foi indicado, né, o processo sombra para o ano de 2023 e de forma a respaldar, né, o colegiado, esse sombra seria feito e a decisão ocorreria em julho de 2023. Né, então, a gente passa aqui agora os resultados do PMO de julho, né, do processo oficial contra o sombra, né, o sombra contra o oficial, no qual a gente verifica, né, aqui na legenda ficou PMO de maio, mas aqui é referente ao PMO de julho e depois a gente corrige aí para a versão final. Mas basicamente, né, a gente não tem alterações no mercado norte, o nordeste a gente verifica da ordem de 2,5 gigas aí de energia, chegando até 3 gigas em alguns meses de 2027. No sul, abril de 27 aqui com um valor um pouquinho mais expressivo, mas no máximo aqui em torno de 80 megawatts médios. E em termos do mercado sudeste, chegando ali a aproximadamente 4 gigas de energia, de impacto. Quando a gente abre ali para os dois mercados mais significativos, né, o nordeste para o sudeste, abrindo o sudeste por fonte, a gente vê que os principais impactos estão alocados aqui na questão de usinas fotovoltaicas, né? Então, basicamente, a gente tem 1 giga de energia incremental até o ano de 2026 e depois de meados de 2026, uma elevação chegando ali a 4 gigas de energia adicional, dadas as expectativas de entradas futuras das usinas da ACL, lembrando que isso daqui considera a metodologia proposta até o momento, né, que considerava as usinas com PPA e as usinas que tinham custe mais LI ou LO. E em termos do PMO de junho, ainda em relação ao mercado sudeste, ao mercado nordeste, a gente vê que as principais alterações, elevações incrementais de energia, ocorriam aqui em termos das fontes eólica e fotovoltaica, né, chegando da ordem de 1 giga para alguns meses aqui em 2027 para as fontes eólicas e chegando a quase 2 gigas para alguns dos meses aqui de 2027 para a fotovoltaica. Em termos do horizonte de curto prazo, né, o Decomp, a gente verifica que não tem impacto, né, em termos de GSF, expectativa, né, de GSF, comparando com os resultados dos Decomps, e também em termos de CMO e PLD, para o modelo Decomp e, consequentemente, o encargo projetado com os modelos de curto e médio prazo. A gente relembra também que a divulgação do Sombra está sendo feita no site da CCE, ali em preços, painéis de preços, tem a opção Sombra, e aqui a gente mantém ali um histórico dos Sombras, né? A gente tem o CPAMP aprovado para a entrada em 2023, né? Ou seja, o Sombra de 2022, e também as usinas da CL agora que a gente fez em termos de 2023, né? Então ela está a partir de janeiro de 23 aqui, lembrando que são simulações que consideram apenas o modelo Decomp New Wave, né? Existe um rebatimento
das horas, dos patamares nas horas das semanas, né? Mas continuamos aí basicamente para todo o ano com CMO zero e PLD no mínimo, também nesse caso de sensibilidade. A reunião do CMSE do dia 5 de julho de 2023 definiu, então, um critério ligeiramente, um critério diferente, né, do que estava sendo executado durante o Sombra, né, que além de considerar o que já é considerado hoje, né, que são todas as usinas do ACL que estejam em obras, né, que já é considerado hoje, em vez de considerar todo aquele grupo de PPA e custe mais LO ou LI, eles passaram a considerar apenas as usinas do ACL que não estejam em obras, né, mas que têm em conjunto tanto o contrato de compra, né, que seria o PPA, compra e venda de energia no longo prazo, e o contrato de uso de rede assinados, né, ou seja, o custe. Então, basicamente, uma parcela só daquela indicação anterior que foi aprovada para utilização, dado todo aí esse momento que a gente está vivendo em termos de PLD, né, o próprio caráter conjuntural ali de manutenção dos preços no piso, e também, né, toda aquela discussão que foi feita esses dias, né, e até foi aprovado pela ANEEL, questão do dia do perdão, né, no qual foi permitido a questão de cancelar, né, as assinaturas de custe e custe das usinas que não tinham ali expectativa de entrega de energia para 2023, das usinas da CL. Bom, então foi aprovado então o Sombra para ser utilizado de agosto a dezembro, já considerando essa metodologia aprovada pelo CMSE no dia 5 de julho. Aqui, né, em termos de ordem de grandeza, a gente buscou, né, trazer uma análise ali bem por cima, né, dos dados do DMSE, que seriam os dados incrementais, né? Então, aqui a gente apresenta em termos de potência, aqui ficou Sombra de julho, até a gente vai confirmar aqui que basicamente era para ser o Sombra de junho. A gente confirma se está correta essa informação. A gente tem, então, em termos de potência, né, da ordem ali chegando de 25 mais 3 GB, né, então da ordem de 27 GB, entrando aqui sempre olhando dezembro de cada ano, em termos de potência, e esse rebatimento em energia, né, o que foi apresentado no deck Sombra, né, da ordem de 2,6 GB de entrada de energia ao longo desse horizonte, né. Mas lembrando, né, que esse dado aqui está referenciado a dezembro, cada mês tem a sua sazonalidade, mas aqui a gente pegou a figura de dezembro de cada ano para trazer mais ou menos o impacto ali em termos de energia. E quando a gente analisa essa questão, né, de Sombra PPA com custe e custe, a gente verifica a ordem ali de 18%, 20%, né, com exceção de 2026, que fica aí da ordem de 11%. Né? Então, aqui a gente fez um cálculo rápido, né, das informações e buscou trazer pelo menos a ordem de grandeza em termos de energia que será considerado nesse Sombra de agosto em diante. Né? A gente vai dar uma confirmada também em termos se os dados aqui são referentes a junho mesmo, né? Acredito que sim, mas a gente, qualquer questão, a gente atualiza aqui e divulga na versão final da apresentação. Bom, em termos da projeção, passo a palavra agora para a Lanai, para ela falar um pouco em relação aos resultados da projeção. Só um segundo. Obrigada, Humberto. Com relação à projeção, inicialmente a gente deixa a mensagem, né, que a CCE alerta e ressalta que é de responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação e comerciais,
assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. Assim, não cabe atribuir à CCE qualquer responsabilidade pela tomada de decisões administrativas e empresariais relacionadas ao tema. Além disso, é proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente, se a identificação da fonte. Entrando efetivamente na projeção, a gente começa, falando um pouco da metodologia de projeção de Iena, onde a gente tem basicamente duas metodologias sendo empregadas, A primeira, a gente faz uso de redes neurais artificiais, com o uso de transformação logarítmica dos dados ou do sinal de Iena histórica, e também a metodologia que utiliza o modelo chuva-vazão SMAP, em que a gente força o modelo com dados de precipitação histórica. Com relação à metodologia de simulação, continuamos utilizando a simulação encadeada New Wave e Decomp. Então, para a consulta posterior, a gente traz aqui os diagramas que mostram como que ocorre o processo de transformação logarítmica do sinal de Iena, utilizado pelas redes neurais, e também o processo de encadeamento desses modelos, para efetivamente gerar as projeções de vazão. Além disso, a gente também tem o slide com a metodologia resumida, em que o SMAP é utilizado para fazer a projeção de vazões e posteriormente de Iena, com utilização da precipitação histórica. Então, só para relembrar aqui, para os primeiros 19 dias, a gente continuou utilizando a precipitação por conjunto, dado fornecido pelo ONS, e a partir do 20º dia, é utilizado o sinal de precipitação histórica, com base na análise de precipitação do CPC, sendo esses históricos, as séries históricas selecionadas de acordo com os índices do Ninho 1+2 e da oscilação multidecadal do Atlântico. Então, essa precipitação ela é utilizada para forçar o modelo chuva-vazão, e a propagação das vazões é feita utilizando o módulo de propagação de vazões, para efetivamente gerar a vazão natural afluente aos aproveitamentos do SIM. Com relação ao encadeamento dos modelos New Wave e Decomp, a gente também deixa aqui o diagrama para consulta posterior, onde a gente tem uma indicação da rodada dos New Waves, quer dizer, do New Wave mensal, e dos decomps de operação e preço, para cada um dos steps da projeção. Com relação aos resultados, a gente traz agora aqueles relativos ao preliminar de agosto de 2023. Os casos que foram considerados nessa projeção são os seguintes. A gente tem o caso base, que é o que a gente chama basicamente de projeção de PLD, onde é feito o uso de redes neurais artificiais para projeção de Iena. Temos as sensibilidades 1 e 2, ambas sensibilidades também utilizam redes neurais artificiais. No caso da sensibilidade 1, que configura o limite superior, a gente inicializa o modelo de machine learning com condições hidrológicas mais favoráveis, e na sensibilidade 2, condições hidrológicas iniciais menos favoráveis, configurando o limite inferior. Já as sensibilidades 3 e 4 são sensibilidades construídas com base na aplicação do modelo SMAP estendido com precipitação observada. Nessa sensibilidade 3, a gente está utilizando a precipitação observada de julho de 2011 até setembro de 2012, configurando o caso VE do SMAP. E na sensibilidade 4, é utilizada a precipitação observada de julho de 2021 até setembro de 2022, configurando o limite inferior do modelo SMAP. Além disso, vale destacar que para essa rodada da projeção, a gente está considerando as usinas do ACL, com o contrato de uso de rede e também PPA, além da expansão da mini e microgeração distribuída a partir de janeiro de 2024, sendo que a base que foi utilizada foi a de junho de 2023. Com relação aos resultados, a gente inicia trazendo aqui os resultados da projeção para o submercado Sudeste/Centro-Oeste. Basicamente, o que a gente observa aqui para todo o horizonte da projeção, que vai de agosto de 2023 até setembro de 2024, há uma indicativa de que o PLD vai permanecer no piso regulatório de R$ 69,04 por megawatt-hora.
e o custo marginal de operação em R$ 0 por megawatt-hora. Dessa forma, a média para 2023, de acordo com essas expectativas de preço, né, fica em R$ 69,04. E a para 2024, considerando os meses de janeiro de 24 até setembro de 24, também em R$ 69,04. Sensibilidade 1, que é o limite superior utilizando redes neurais, resultado similar, piso regulatório para todo o horizonte. Sensibilidade 2 também, piso regulatório para todo o horizonte. 3 e 4 também o mesmo resultado, piso regulatório para todo o horizonte da projeção. Para o caso dos demais submercados, que é o Sul, o Nordeste e o Norte, eu vou passar rapidamente, porque o resultado é similar. A gente tem uma indicação, né, do preço continuar no piso regulatório de agosto até setembro de 24. E aqui a gente fecha o norte, com a quarta sensibilidade. A gente também deixa aqui para consulta posterior um tabelão, né, com os resultados de cada uma das simulações feitas para todos os meses do horizonte considerado, de agosto até setembro de 24. Agora, entrando na projeção de energia natural afluente para o sistema interligado, a gente traz a curva, né, sendo que em preto a gente tem os valores realizados até o momento, e em vermelho os resultados da projeção de agosto de 23 até setembro de 2024. Basicamente, o que a gente observa, né, que para todo o horizonte, o caso base está indicando ENAs inferiores a MLT, né, não ultrapassando os 100%. Para agosto de 2023, a ENA fica um pouco abaixo de 100%, chegando a 98%, né? Da MLT. No final do período seco de 2023, a gente também observa valores menores, né, do que são vistos nos meses anteriores, chegando ao percentual de 74% aqui em meados de outubro de 23, e no auge aqui do período chuvoso de 2024, a ENA chega a patamares de 90% ao 96% para o caso base. Trazendo agora informações associadas ao limite superior das redes neurais, a gente observa agora uma curva em roxo um pouco mais otimista do que a curva em vermelho, que é o nosso caso base. Para o fechamento de julho de 2023, a indicação que está sendo dada por esse cenário é de uma ENA de fechamento em 119% da MLT, sofrendo uma redução em agosto de 23, ou seja, chegando a 111%. No final do período seco, aproximadamente outubro, né, de 23, a gente tem um fechamento em 81%, e no auge do período úmido de 2024, a indicação ultrapassa os 100%, chegando a 102% da MLT, sofrendo redução nos meses seguintes, né, até o fechamento do horizonte da projeção, que é setembro de 24. Com relação ao limite inferior, que também utiliza redes neurais artificiais, a gente observa, né, que a curva em verde ela tem um comportamento não otimista ou pessimista, né, estando abaixo em todos os meses das curvas em vermelho, que é o caso base, e da curva em roxo, que é o limite superior, computado com redes neurais. O limite inferior, né, está indicando uma ENA para o fechamento de julho de 2023 em torno de 88 pontos percentuais, sofrendo reduções consecutivas e chegando ao valor de cerca de 69% em meados de outubro de 2023. E no auge do período chuvoso, né, de 24, a gente tem ENA chegando até o percentual de 92% e sofrendo reduções consecutivas nos demais meses da projeção. Agora, com relação aos resultados do SMAP-VE, né, que utiliza a precipitação de 2011 e 2012, a gente tem uma curva em laranja com formato um pouco mais irregular, né, em comparação com aquelas curvas observadas para o caso da aplicação de redes neurais artificiais. Para o caso do fechamento de julho de 23, a indicação de ENA, né, que está vindo desse cenário, é de uma ENA em 102%, ou seja, acima da MLT. Para o mês de agosto de 23, essa ENA sofreria um aumento percentual, né, saído dos 102% para os 104%. No final do período seco,
ela sofre uma redução significativa, né, chegando a 81% da MLT, e no auge do período chuvoso chega ao máximo de 103%, aqui em torno de janeiro de 2024. Nos meses seguintes, sofre reduções consecutivas, chegando ao percentual de 61% no final do horizonte da projeção, que é setembro de 24. Com relação ao quarto cenário, né, que continua utilizando o modelo SMAP estendido, só que agora forçado com a precipitação de 2021 e 2022, a gente traz essa curva em cinza. É uma curva um pouco menos otimista, né, aqui no início da projeção, como a gente consegue observar. Para o fechamento de julho de 2023, a ENA, ela bate com aquele valor que foi indicado na lâmina anterior do SMAP-VE, ou seja, a gente teria um fechamento de ENA em 102% para esse mês. Já em agosto, a gente tem um resultado bem pessimista, né? Uma ENA chegando a 73% da MLT, sofrendo reduções aqui, mas em outubro de 23, ela ultrapassaria a curva do caso base e também ultrapassaria a curva do caso VE com SMAP, chegando a 90% da MLT. E no auge do período chuvoso, a gente tem uma ENA chegando até cerca de 115% da MLT e sofrendo reduções consecutivas, sendo que no final do horizonte, que é setembro de 24, ela chega ao percentual de 82%. Então, esses foram resultados para o caso do Sistema Interligado Nacional, e agora a gente deixa os slides, né, com os resultados discretizados por submercado também para a consulta posterior. Aqui a gente tem os slides relativos à projeção, o caso base, né, que utiliza redes neurais, sensibilidade 1, que é o limite superior das redes neurais, sensibilidade 2, limite inferior das redes neurais, sensibilidade 3, que utiliza o SMAP, é a precipitação de 2011 e 2012, e, por fim, a sensibilidade 4, também o SMAP, né, considerando a precipitação de 2021 e 2022. Agora, entrando nos resultados associados ao armazenamento do Sistema Interligado Nacional, a gente traz a curva para o caso base, sendo que o trecho em preto são dados consolidados e em vermelho é o resultado indicado pelos modelos, pelo modelo DECOMP. Então, o que a gente observa basicamente é uma indicação aqui de um EARM no fechamento de julho de 2023, em torno dos 85%, sofrendo deplecionamento, né, de armazenamento, e atingido o percentual de 80% em agosto de 2023, e com o deplecionamento consecutivo, né, que é característico dos próximos meses, a gente chegaria lá em novembro de 23 com valor de armazenamento em 69%, que é bem superior, né, ao que foi observado em novembro do ano passado, de 22, que ficou em 51%. Nos demais meses da projeção, a gente observa o reenchimento, né, do armazenamento no Sistema Interligado Nacional, e no final do horizonte da projeção, a gente tem um valor de cerca de 85% para setembro de 2024. Agora, trazendo o resultado associado ao limite superior, também, que foi computado utilizando dados de redes neurais, a gente observa basicamente que o comportamento da curva de armazenamento é bastante similar ao comportamento verificado para o caso base, sem ter grandes diferenças, né? Aqui, só para destacar, em novembro de 23, a gente teria um armazenamento no final do período seco um pouco inferior àquele do caso base, chegando aos 67%. Antes estava em 69% na curva em vermelho, que configura o caso base. E no final do horizonte da projeção, a gente continua com os 85%. Com relação aos resultados associados ao limite inferior, novamente, a gente também tem uma curva bastante aderente, né, como caso base, com algumas diferenças que podem ser pontuadas, como, por exemplo, aqui o armazenamento no final do período seco, em 66%, lá em meados de novembro. E no final do horizonte da projeção, a gente acaba observando um valor um pouco mais otimista do que aquele observado no caso base, que antes estava em 85% e agora subiu para 87%. Então, o efeito aqui da ENA
pessimista, né, que foi considerada nesse cenário, teve um impacto maior nos primeiros meses da projeção, levando o EARM a chegar até o percentual de 66% aqui em novembro de 23. Com relação ao resultado do caso, quer dizer, da sensibilidade 3, que utiliza o SMAP e a precipitação de 2011 e 2012, a gente também tem uma curva em laranja, né, bastante aderente ao caso base, em vermelho, nos primeiros meses da projeção, com um armazenamento de fechamento de julho de 23 em 85%, em agosto sofre redução e chega aos 80%. No final do período seco, a gente tem valores em torno dos 68%, 69%, que é em meados de em outubro, novembro de 23, e no fechamento, né, do horizonte da projeção, o armazenamento chega a 75% em setembro de 24. Agora, o nosso último caso, né, que é a acessibilidade 4, que é o caso SMAP-LI, a gente destaca a curva em cinza, que novamente apresenta um comportamento bastante aderente às curvas apresentadas anteriormente, né, para esses primeiros meses da projeção, onde a gente observa, né, uma indicação de fechamento para julho de 23 em 85%, e agosto de 23 chegando a 79%. Em novembro, no final do período seco, aos 69% do valor máximo, quer dizer, 68%. E no final do horizonte da projeção, vale destacar, né, que a indicação que está sendo feita por essa sensibilidade é de um armazenamento não tão otimista, né, que segue abaixo das demais curvas, onde a gente observa o deplecionamento para valores de 82%, 79%, 77% e 73% aqui em setembro de 2024. Né? Aí, novamente, a gente também traz os gráficos discretizados por submercado, no caso, são gráficos para consulta posterior. Aqui é o caso base, sensibilidade 1, que é o limite superior, utilizando redes neurais, sensibilidade 2, limite inferior também, utilizando redes neurais, sensibilidade 3, SMAP, caso VE, com precipitação de 2011 e 2012, e sensibilidade 4, SMAP-LI, com a precipitação de 21 e de 22. Agora, entrando nos resultados associados ao balanço operativo para o Sistema Interligado Nacional, a gente só recapitula, né, que em vermelho a gente tem a geração termoelétrica, em laranja a geração de biomassa, em verde as eólicas, em amarelo fotovoltaica, em azul mais claro PCA gás, em azul mais escuro geração hidrelétrica, e em vermelho, as barrinhas, né, a gente tem o consumo. O que a gente pode trazer de destaque, basicamente, é que para todo o período da projeção, que foi considerado, né, de agosto até setembro de 2024, a gente observa uma geração termoelétrica basicamente inflexível, variando na faixa de 4 até 5,6, né, 5,6 gigawatts médios. Então, mais rapidamente, a gente também traz os balanços associados às demais sensibilidades, mas como o resultado foi similar, a gente vai passar rapidamente por esses slides. Sensibilidade 2, 3 e sensibilidade 4. Aqui a gente também traz a tabela, né, com a estimativa da garantia física sazonalidade, também para consulta posterior. No caso, essa aqui é a sazonalizada. É sazonalizada. E aqui a gente tem a flat. Com relação à projeção do MRE, a gente traz aqui no canto inferior a curva, né, com fator de ajuste, que foi calculado utilizando garantia física sazonalizada. E nessa curva a gente tem atualizações com relação a dados consolidados. Né? Aqui no final da curva em preto, a gente traz a informação que para julho de 23, o fator calculado ficou em 79,9%. Além disso, também vale destacar, né, que para o horizonte que vai de julho de 23 até dezembro de 23, a gente tem fatores sendo projetados, né, sempre abaixo do 100%, aqui variando entre os 70% e 81%. Dessa forma, quando é feita
feito o cálculo, né, da média para o ano de 2023, a gente chega a um valor de fator médio de cerca de 86,1%. Uma variação bem pequena quando a gente toma como parâmetro de comparação o fator que foi calculado na projeção anterior, que estava em cerca de 85,9%, aproximadamente isso. E mais rapidamente a gente também passa, né, os resultados associados às demais sensibilidades. Como são resultados similares, a gente pode passar os slides. Agora, trazendo as informações relativas ao fator, né, de ajuste agora computado utilizando a garantia física flat, a gente traz destaque, né, ao gráfico inferior, onde a gente também tem, digamos que, um novo dado, a série temporal de valores consolidados, que no caso seria o valor associado a junho de 2023, em que o fator de ajuste calculado utilizando garantia flat ficou em 77,5%. Com relação aos demais meses, né, que vai de julho de 23 até setembro de 2024, a gente observa que os valores projetados, eles estão sempre abaixo do 100%, com exceção, né, dos meses de fevereiro e de março de 24, onde a gente vê fatores chegando até 103%. Mas, em suma, a gente observa que, em termos de média para 23, né, a gente tem um valor em 86,1%, abaixo dos 100%. E, rapidamente, a gente também passa pelos slides associados às demais sensibilidades, visto que o resultado foi similar ao do caso base. Agora, com relação à projeção de encargos e custos devido a descolamento entre CMO e PLD, o primeiro gráfico é o gráfico associado aos encargos, né? A gente também teve atualização dessas informações, no caso do mês de julho de 2023, onde teve um incremento, né, de cerca de 23 milhões, que são, no caso, encargos associados a serviços ancilares e compensação síncrona. Então, dessa forma, o valor contabilizado até o momento para 2023 foi atualizado, passando para 181 milhões. Com relação ao descolamento, né, o custo de descolamento entre CMO e PLD, a gente continua com uma expectativa de 0 milhões para 2023. O mesmo resultado foi obtido para as demais sensibilidades. Então, vou passar rapidamente pelos slides. Sensibilidade 1, 2, 3, 4. Então, com isso, a gente finaliza a apresentação dos resultados da projeção de PLD e eu passo a palavra para o Humberto. Obrigado, Lanai. Bom, para finalizar aqui, a gente recebeu uma pergunta, né? A pergunta da Verônica Brandi. Prezados, boa tarde. No deck do DCEM do dia 13 de julho de 2023, observamos valores de CMO de 1 centavo em alguns horários no patamar pesado de carga nos 4 submercados. O que ocasionou essa elevação no preço nesses horários? Desde já agradeço. Bom, obrigado pela pergunta, Verônica. Então, Verônica, nós fizemos algumas sensibilidades quando vimos esse 1 centavo, né? A gente até subiu a carga e desceu também a carga, né? Em torno de 2 gigas, 1 giga, porque a nossa suspeita era que era questão de arredondamento, alguma questão do próprio DCEM, para dar essa diferença de 1 centavo. Quando a gente fez essas simulações subindo e descendo a carga, a gente verificou o CMO de 0 novamente, né? Então, nossa suspeita é que é alguma questão de arredondamento, algum ajuste por causa de um multiplicador de Lagrange do próprio modelo DCEM. Nós enviamos esse caso para o CPEL, estamos ainda aguardando um retorno só para confirmar se é essa questão. Mas nosso entendimento é que se a gente fosse preciosista, né, em termos seria o próprio CMO zero mesmo o valor correto a ser considerado. Mas como a gente tem um limite, né, acaba não tendo nenhum impacto em termos do PLD. Mas assim que o CPEL nos der um retorno em relação a esse caso, né, talvez mostrando mais casas decimais ali desse número, aí a gente dá esse parecer aqui para vocês nos próximos encontros do PLD. Bom,
Em relação aos próximos encontros do PLD, né, nosso próximo encontro será no dia 31 de julho, né, às 15 horas, no qual a gente vai abordar basicamente o comportamento do PLD durante todo o mês de julho e já os primeiros resultados da primeira semana operativa de agosto de 2023. Nós agradecemos todos que nos acompanharam até esse momento e desejamos aí um ótimo final de tarde e um bom resto de trabalho a todos.